Bom dia a todos, bem-vindos aí a mais um seminário do nosso grupo de pesquisa em Engenharia de Sistemas Espaciais, Mecânica Orbital e Controle, o grupo E2MOC, aqui do ITA. Nessa semana nós temos aí o grande prazer de receber aqui o professor Marcelo Souza, do INPE, pesquisador A1, lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, formado aqui no ITA, né, um grande especialista aí na parte de controle, de engenharia de sistemas também, de satélites. Ele vai falar um pouquinho sobre um pouco do trabalho dele, né, de alguns cursos que ele dá lá no ITA, nessa parte de engenharia. Tive o prazer, a honra de ter sido aluno do professor Marcelo. Entrei no INPE lá em 2009, foi um dos primeiros que eu tive contato. Foi uma grande admiração e um grande carinho aí pelo professor Marcelo. Então, realmente, é uma grande honra estar recebendo ele aqui nesse seminário aqui. Então, a dinâmica do nosso grupo é o seguinte: o professor ele vai fazer a apresentação, daí eu peço que todos mantenham aí os microfones e as câmeras desligadas, tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam no chat, e depois de terminar a apresentação, a gente vai estar abrindo aí a sessão para perguntas e respostas, né, em comentários, daí vocês podem escrever no chat ou pode levantar a mão, que daí eu libero aqui para vocês fazerem perguntas diretamente para o professor Marcelo. Então, agradeço a todos aí que estão aqui presentes nesse nosso seminário, nessa sessão. Muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado de ter aceitado o convite. Grande prazer. Quando quiser começar, fica à vontade. Ok, então, bom dia a todos, muito obrigado. Para mim é uma alegria e uma honra também, enfim, receber esse convite do nosso colega Willer Gomes, agora professor do ITA, e os demais que estão presentes, né? Então, como o tempo é curto, eu vou compartilhar a tela nesse momento e vamos lá, vou iniciar finalmente dessa palestra, para depois, se houver tempo, falar dos entretanto, tá? Eu inverti a ordem de certa forma. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Perfeito. Então, nós vamos fazer nesse tempo aqui eu pensei em algo da ordem de 50 minutos, aí o nosso coordenador, o professor Willer Gomes, ele determina se a gente teria mais algum tempo adicional ou não. Então, uma reflexão sobre os métodos da engenharia, né, usados na engenharia, no passado, presente e futuro, né? Muito bem. Eu sou o professor Marcelo Lopes de Oliveira e Souza, estou no INPE, entrei no INPE em 77, desde 85, quando voltei do doutorado, sou professor e pesquisador, antigamente na divisão e agora apenas no curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, que tem 4 áreas de concentração, enfim, e eu vou mencionar 2 delas com que eu tenho mais ligação, a Mecânica Espacial e Controle, e a mais recente área, que é Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. Esse curso, com esse nome, eu criei em 93, como um guarda-chuvas, para abrigar essas várias áreas, as que haviam, a Mecânica Espacial e Controle e Combustão e Propulsão, a primeira desde 77, a segunda desde 1968, mais tarde apareceram sensores e materiais a partir de 2002 e finalmente Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais a partir de 2008, que eu incubei dentro do Mecânica Espacial e Controle de 1993 a 97 a 2007. Então, isso tudo tem uma história muito longa, mas que nesse short tempo que nós temos aqui, eu vou abreviar, quem sabe até atropelar. Bom, na nossa palestra eu vou enfatizar essas 2 primeiras bolinhas, né? De fato, a segunda bolinha. Uma introdução, breve introdução, com 3 perguntas sobre os métodos da engenharia, e depois o núcleo da nossa discussão, que é uma reflexão sobre os métodos da engenharia. Essa reflexão é baseada numa das 35 disciplinas que eu criei no INPE,
claro que não ao mesmo tempo, né? Foram feitos ao longo de anos e são oferecidas, ou eram oferecidas, enfim, ou ainda são, sob demanda. O CMC 225-2, que são métodos da ciência, engenharia, e tecnologia 2. O 1 enfatiza a ciência, o 2 enfatiza a engenharia, o 3 enfatiza a tecnologia. Então, aqui eu vou fazer um recorte muito breve, em menos de 50 minutos, do curso 2, que é um curso de 60 horas. Muito bem. Toda essa atividade, ela se justifica pelas bolinhas, a demanda, tá? Que são as características correntes, as tendências da engenharia, enfim, estão na bolinha 3, mas que eu não pretendo, eu só quero dizer que ela existe. Há um contexto que produziu tudo isso, né? No meu caso, a partir de 97, que eu comecei a criar essas disciplinas e o laboratório, etc. E aí a resposta a essa demanda dentro do INPE, nós, dentro da Divisão de Mecânica Espacial e Controle, nós criamos as disciplinas, enfim, o treinamento, os cursos, etc., e o laboratório que a gente chamou de Lab Systems. Tá? Muito bem. Só que essas duas bolinhas aqui, eu só vou mencionar neste sumário por causa do tempo, e eu vou me concentrar, vou passar rapidamente pela primeira bolinha e me concentrar na segunda, que é imensa. Então vamos lá. Então, a título de introdução, eu digo que eu formulo 3 questões sobre os métodos de engenharia, constatando que os sistemas correntes militares e civis, né, tais como satélites, aeronaves, automóveis, turbinas e controle de geração e distribuição de energia, né, controle de tráfego aéreo, etc., estão se tornando cada vez mais complexos e ou altamente integrados. Existe uma norma da Society for Automotive Engineers, que mudou o nome para a Sociedade da Mobilidade, a Space Recommended Practice 4761, e uma filhota dela, que é a SRP 4754A, que tratam, reconhecem, formalizam isso e orientam. De fato, são essas normas que orientam a indústria aeronáutica civil, são as normas topo. Tá? Muito bem. Então, eu aconselho até para os nossos estudantes e outros colegas que tenham lápis e papel na mão e anotem algumas dessas coisas que eu vou falar, tá? Além do que está nos slides. Então, esses sistemas operam em tempo real, num ambiente distribuído, e que frequentemente requer um alto nível de segurança do ponto de vista de acidentes, segurança do ponto de vista de intrusões, e, portanto, são extremamente críticos. Então, essas são umas das tendências correntes que estão movendo, conduzindo as arquiteturas de sistemas aeroespaciais, automotivos, etc., etc. Isso foi objeto, e esse título é objeto de um artigo que eu fiz em 2008 para uma conferência internacional de VIPs da indústria automotiva e aeroespacial europeia, enfim, e um aluno meu foi até essa conferência, enfim, como dos 12 VIPs que participaram. Mais tarde, uma versão um pouquinho atualizada, eu publiquei, eu vou mostrar um pedacinho, se houver tempo, no SE 2011, que é o Congresso da Sociedade aqui no Brasil. Bom, isto tudo, isso é um contexto atual, né? Nos obrigou a introduzir uma série de disciplinas novas, quer dizer, formalizar, elas já estão sendo formalizadas, a engenharia de requisitos, em primeiro lugar, que captura essas necessidades, essas demandas, enfim, então ela formula o problema, a engenharia de sistemas, que tende a atender isto no nível macro, externo, ou seja, ela formula a solução do ponto de vista externo, tá? E as demais engenharias de especialidade, a cadeia de engenharias, que a detalha e materializa isto, até o nível de componente físico. E são as engenharias das especialidades, que são as que a gente ainda estuda nas escolas. Então, já dessa pequena sequência, você vê que as nossas escolas, a maior parte delas, se não todas,
elas ainda estão concentradas por uma tradição enorme na engenharia das especialidades, aeronáutica, mecânica, civil, elétrica, etc. E elas, mas elas, digamos, ainda não enfatizam a engenharia de requisitos e a engenharia de sistemas, embora sempre essas atividades sempre existiam de uma forma velada. A novidade é que isso aqui se formalizou, se agigantou, e, enfim, por causa dos sistemas complexos e altamente integrados, que são uma das marcas do nosso tempo. Bom, ok, mas a pergunta é que eu fiz ao organizar essa sequência de cursos, 35 cursos desde 97, o laboratório desde 2002, e centenas de trabalhos e dezenas de alunos, quais são os métodos que a engenharia tem usado ou foram usados no passado, no presente e no futuro. Curiosamente, se os senhores forem buscar na literatura e até nas universidades, faculdades, etc., etc., vocês vão não ver uma reflexão sistemática sobre isso. Há pouquíssimos autores que refletiram sobre isso. Então, uma situação muito curiosa, que eu constatei lá, enfim, há um bom tempo atrás, bem antes de 2014, quando essa disciplina e as demais irmãs dela, a de ciência, de engenharia, de tecnologia, foram ministradas pela primeira vez no INPE. Não há uma reflexão sistemática e profunda sobre os métodos de engenharia, embora a gente use engenharia desde que o ser humano habita a Terra. Então, para tapar essa lacuna, pelo menos a nível do INPE, entre nós, quem sabe a gente consiga motivar outras escolas, instituições, etc., a adotar, a introduzir essa reflexão, essas disciplinas sobre, pelo menos, métodos de engenharia, que me motivou a fazer esse esforço. Bom, então, em poucas palavras, é essa história. Então, vamos lá, fazer uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro dos métodos da engenharia. Como o tempo é curto, como eu disse, né, eu vou aqui mostrar, essa é rigorosamente o calendário do curso CMC 225-2, Métodos da Ciência, Engenharia e Tecnologia 2, que enfatiza o tema 2, que é engenharia. Métodos da ciência há em vários lugares, e uma profusão de livros, cursos, professores, cadeiras, etc, etc, etc. Muito bem. Já métodos da engenharia, você não vai encontrar nada remotamente semelhante, o que é muito curioso. Embora eles sejam praticados e ensinados nas engenharias das especialidades, inclusive na nossa querida escola. Tá? E mais ainda em métodos da tecnologia. As reflexões e as minhas investigações mostraram que isso é muito recente, a reflexão sobre os métodos. Não é aprender a fazer o método em si, é refletir como o método opera, enfim, e qual a sua gama de utilidade e até suas limitações. Então, em poucas palavras, eu vou falar um pouquinho das origens, dos antecedentes, uma breve história da engenharia e seu método, em 1 ou 2 slides. Depois, um tostão da atualidade, o futuro, eu deixo para o final. Na ordem que a gente aborda hoje, há 3 grandes abordagens. A abordagem analítica, ou seja, teoria e análise, usualmente por métodos matemáticos. Depois, a abordagem por modelagem e simulação, sobretudo computacional. E depois a abordagem por observação e, sobretudo, experimentação, enfim, com dispositivos físicos. Isso na ordem que nós praticamos hoje, a 3, 4 e 5. Mas na história é exatamente o oposto, é 5, 4 e 3, tá? Como eu vou ilustrar com alguns slides. Bom, o núcleo costumeiro, um dos filés mignons da engenharia é a parte de design. Aqui nós temos, sim, alguns fluxogramas de como é o design, enfim, na tentativa de capturar isso. Muito bem.
como o tempo é pequeno, eu vou só falar dessas coisas brevemente. E aí entram preocupações da engenharia, inicialmente com alguma... depois que você formula um design, você imediatamente tenta otimizá-lo. E aí vem a preocupação com a otimização, por exemplo, de um objetivo só, por exemplo, massa, volume, consumo de energia, tempo, enfim, consumo de combustível e etc. Mas, muito rapidamente, você cai na ideia de otimização multiobjetivo. E aí aparece o balanço, que é para o qual há pouca teoria, existem heurísticas para a otimização multiobjetivo, tá? Que é característico das atividades humanas, das engenharias, e em particular da engenharia de sistemas, enfim. Depois vem preocupações que o engenheiro deve ou deveria ter com custo e prazo, ou é obrigado a ter, né? E os modelos para estimar isso eles são muito, digamos, débeis, né? Há esforços enormes para se tentar melhorar esses modelos, mas ainda assim eles são bem, digamos, incertos. E aí aparece a questão da qualidade, que é definida como atendimento de requisitos, a rigor de necessidades. Como as necessidades estão na cabeça das pessoas, requisitos que são a sua tradução. Muito bem. E dessas três coisas, essas três custos, prazo, ou prazos, custos e qualidade, tá? Ou tempo, dinheiro e requisitos, como queira, aparece a noção de risco, que é a noção de que você não atender uma dessas características ou algumas delas. Bom, para tentar minorar essa situação, se pensaram várias maneiras de atender isto. Uma delas, e a gente tem praticado durante um bom tempo, a engenharia de modo sequencial, né? Mas apareceram aí outras ideias para ganhar tempo e às vezes até economizar recursos e mão de obra, sobretudo mão de obra ociosa, instalações auxiliares, que é a ideia da engenharia simultânea, né? Que tem uma série de pressupostos, claro, para você colher os benefícios dela. Bom, por fim, há que reconhecer, como eu disse bem no começo, que existem, aí todos somos treinados na engenharia das especialidades, mas apareceu mais recentemente, se agigantou o papel da engenharia de requisitos, que captura o problema, e a engenharia de sistemas, que formula soluções com suas respectivas atributos e métricas, que tem que são objetivos múltiplos que têm que ser balanceados para você produzir uma solução razoável, digamos assim. Bom, a serviço dessas e complementando essas especialidades, né, existem aquelas... aí nós já descemos no extremo do detalhe, que é as engenharias que trabalham com hardwares e com softwares, né, que estão a serviço dessas, de satisfação dos requisitos prescritos pela engenharia de requisitos e da solução prescrita pela engenharia de sistemas. Então, esta digamos, é o fôlego, ou é a ementa, ou é o calendário do curso Métodos da Ciência, Engenharia e Tecnologia 2, que enfatiza a engenharia. Aqui, então, eu já fiz um breve apanhado e eu vou falar um tostãozinho mais de cada pedacinho desse. Possivelmente desigualmente por causa do tempo, que é sempre short. Vamos lá, então, falar um tostão a mais. Então, por assim dizer, esta é a nossa agenda, enfim, do núcleo da palestra. Então, a engenharia ela começa com dispositivos como este, tá? Isso aqui, aqui estima-se que esse dispositivo, esta roda, foi data do 4º milênio antes de Cristo, né? Muito bem. Essa é uma roda real, em madeira, que está num certo lugar, num certo museu. Muito bem.
E isso nos demanda a perguntar, eu pergunto a todos vocês, os que têm ou não têm cursos de engenharia, o que é engenharia? Alguém sabe? Oi, professor, Cabral aqui, eu sou aluno do mestrado, aluno do Willer. Por favor. Eu entendo que é a gente usar a tecnologia e a ciência, né, os conhecimentos e a prática para resolver algum problema ou gerar uma solução para algum problema das pessoas, né? Entendo dessa forma. Muito bom, tá muito bom, dito nas suas palavras. Então, há às vezes, uma enorme confusão do que é engenharia e, em consequência, os seus métodos. Quer dizer, em poucas palavras, a engenharia, e há uma frase fantástica do professor, engenheiro, etc., Theodor von Karman, que diz que science is about what it is, and engineering is about what never was. Em outras palavras, a ciência estuda os objetos que, ao nascer, o homem encontra, tá? Ou seja, os objetos que nós chamamos de naturais, tá? Isso é objeto da primeira disciplina que eu mencionei. Então, a ciência estuda os objetos, ou o estudo da natureza, ou dos fenômenos e objetos da natureza, que foram criados, aí eu deixo por conta de você, que certamente não foram criados pelo ser humano. Uma árvore, uma maçã, um rio, uma pedra, não foram criados pelo homem. Nós os encontramos aí, os planetas, e por aí vai. Bom, e há os sistemas, claro, com esses objetos, como o sistema solar. Então, em poucas palavras, a ciência estuda os objetos naturais. Essa é a definição mais estrita, que depois foi sendo a meia dúzia de espichamentos ou, enfim, ampliações da noção de ciência para incluir primeiro os objetos criados pela mente humana, tipo triângulos, polígonos, reta, plano, elipses, que são objetos criados pela mente humana, enfim, objetos virtuais, as ciências da mente, as ciências virtuais, etc. O que inclui a matemática, a criptografia, a ciência da computação, a ciência da comunicação, e etc, etc. Bom, depois há outras ampliações que eu não vou mencionar aqui, enfim, não é objeto da nossa palestra, mas que envolvem os fenômenos humanos, tipo psicologia do indivíduo e da coletividade, né? Social, a sociologia, a etologia, a economia e outras que envolvem seres humanos. Bom, depois há uma terceira área. Então, a primeira área é natureza, a segunda área são seres humanos, tá? E a terceira área, ciência, essa é ainda uma definição mais elástica, seriam os seres, o mundo espiritual, que aí eu deixo por conta de você, enfim, pensar se existe ou não, e se há seres e objetos, etc., fenômenos, etc. Então, há várias definições de ciência. Bom, mas isso são sobre as coisas que, digamos, existem. Com as coisas que existem, o homem pega, por exemplo, a madeira da árvore, pega a pedra e cria coisas que não existem, pelo menos não foram encontradas até hoje. Muito bem. Então, esse é o objeto da engenharia. Então, it's about what never was. Quer dizer, as coisas que não existiam antes do ser humano e que passam a existir e que ele constrói com as coisas existentes. Com a madeira, com o ferro, com o minério, com o alumínio e com outros objetos. E, enfim, chegando até o exagero de criar elementos novos. Enfim. Então, essa engenharia é sobre a criação, estuda os objetos criados pelo ser humano. Ao fazer isso, o homem faz um pequenino papel de criador, muito pequeno, mas provavelmente vocês nunca pensaram desta forma, que o ser humano faz ao exercer a engenharia, ele faz um pequeno papel de criador, um minúsculo criador com a criação do grande criador, que nós não sabemos quem foi. Bom,
E assim ele cria a roda e tantas outras coisas. Então aqui está um exemplo. Então nesta época, tá, ou nos primórdios, construíam-se coisas artificiais, como a gente chama, a partir de coisas naturais, enfim, pelo método, o terceiro método, ou a terceira abordagem que eu mencionei, que é a abordagem primeiro da observação, depois da experimentação, e aí com coisas físicas. Muito bem. Grave bem isso, porque ainda hoje isso não deixou de ser útil. Tá? Há problemas em que a complexidade é tão grande que você tem que trabalhar com objeto físico. Nós não conseguimos um sucesso com as duas outras abordagens, tá? Ou pelo menos as outras duas demandam essa abordagem. Tratar com objetos físicos por observação ou experimentação. Primeiro o homem observou, depois ele procurou imitar, e a experimentou e até construiu. Por exemplo, quando uma árvore caía sobre um córrego, ela permitia que as formigas, enfim, que os animais e até o ser humano passassem de uma margem para outra do córrego. Isso lhe dá, a observar isso, os humanos primitivos pensaram pouco a pouco em fazer algo semelhante, mas não esperar que a árvore caísse e ele construísse alguma coisa semelhante à árvore caída. Ou derrubasse uma árvore, ou até pegasse pedaços de árvore e fizesse alguma coisa semelhante. E essa é a origem das pontes, né? Bom, e assim vai, com troncos de árvore que caíam sobre os rios e, enfim, e outros objetos que flutuavam, ele percebeu que aquilo poderia se navegar de alguma forma, atravessar um rio, ou até navegar sobre ele, ou até transportar alguma coisa. Muito bem. Os castores fazem isso, tudo que eu estou falando, muito antes do ser humano. Tá? Derrubam, fazem casas, constroem diques, e etc, etc. Aliás, o símbolo do engenheiro, por excelência, é o castor, né? Muito bem. Que é o símbolo que é usado lá no MIT. Bom, no anel, inclusive. Então, o homem observou, e o método da observação e depois da experimentação foram, durante a maior parte da história da humanidade, como eu vou pontuar aqui com o trabalho de Galileu, foram o método primeiro. É uma novidade do nosso tempo, dos últimos 500 anos, mais ou menos, de Galileu para cá, que se introduziram outros métodos. Muito bem. Até Leonardo da Vinci era assim, em boa medida. Bom, então, aí está o objeto criado pelo ser humano. Esses conhecimentos, digamos, mais materiais, mais empíricos, o como fazer, rigorosamente a tecnologia. Então, a fonte primeira de saber do homem foi a tecnologia e não a ciência. A engenharia, ela usou, o colega disse muito bem, inicialmente a tecnologia, enfim, que seja de extrair a madeira, que seja de descoberta a tecnologia dos metais, ao fazer fogo, aparentemente, ao fazer fogo com pedras que tinham minerais. Então aí aparece o cobre, aparece o alumínio, depois aparecem as ligas, depois isso é usado, claro, na indústria da guerra e também na indústria da paz, e tudo isso aconteceu. Então eu vou passar aqui alguns exemplos disso. Essa roda é a roda do quarto milênio antes de Cristo, portanto tem 6.000 anos e está perfeitamente preservado e é um objeto, um testemunho dessa. Há muitos outros, há até testemunhos que nós não sabemos até hoje como foram feitos. Mas isso é outra história que eu não vou enfatizar aqui. Bom, caminhando no tempo, né, nós temos aí na época dos gregos o trabalho com a água, né, a hidráulica, que é tecnologia, precede e de muito a mecânica dos fluidos, que é ciência. A mecânica dos fluidos é da época de Euler, Bernoulli, dos anos 1700. Pois bem, a hidráulica data de tempos imobiliários, para tratar com a água para uso na agricultura e, portanto, resolver o problema de alimentos e também para outros usos, por exemplo, para gerar algum tipo de força motriz, torque,
energia, etc, etc, etc. Muito bem. Então, a rigor, os gregos copiaram e aprenderam isso com egípcios e com mesopotâmios. Os mesopotâmios, um pouco antes dos egípcios, fizeram coisas maravilhosas, porque, como o próprio nome diz, estavam entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, e a região baixa da foz pantanosa. Então fizeram uma série de diques e trabalhos. São famosos os jardins suspensos da Babilônia, onde eles fizeram resolver um problema interessantíssimo de fazer a água circular e regar plantas vindas das 4 cantos do mundo. Tá, muito bem. Então, é atribuído aos gregos, mas em boa parte não é grego, tá? Os gregos aprenderam com egípcios e com mesopotâmicos a arte de lidar com a água para fins da agricultura e etc. Então, a roda d'água é muito antiga. Também é muito antigo, outra coisa que talvez vocês conheçam ou não, esse dispositivo do que se conhece é o primeiro dispositivo a vapor, nesse caso usado mais para encantar, surpreender as pessoas, tá? Ele tinha um nome estranho, né? Aerópilo, enfim, que é o primeiro dispositivo que usa o vapor para alguma finalidade, enfim. Dizem que o Hierão, que vive em Alexandria, isso já há anos um pouco antes de Cristo, Alexandria é a grande capital na boca do Egito, na boca do delta do Egito, né? Fundada por Alexandre nos anos 330, ela se tornou a grande capital do saber e foi o ponto de encontro dos saberes de várias civilizações, a egípcia, a mesopotâmica, e lá, especialmente lá, que gregos e outros compartilharam conhecimentos. Então, esse é um testemunho dessa máquina. Ela poderia perfeitamente ter sido transformada em um dispositivo mais, digamos, industrial, mas por causa das convicções e posturas dos filósofos gregos, que não gostavam de tocar em coisas práticas, ela ficou mais como uma curiosidade. Dizem que também foi usada para mover as portas do templo, para surpreender as pessoas, mas isso é uma história, enfim. Seja como for, é um dispositivo de engenharia em que se usa lenha, fogo, água, metais, para fazer alguma coisa que não existe na natureza, e eventualmente uma coisa útil. Bom, caminhando um pouco mais, nós chegamos à época romana e, de novo, lidar com a água. A água é a substância mais importante da face da Terra para todos nós, ao lado do ar. Depois vem os alimentos, e a água proporciona os alimentos também, ajuda a proporcionar os alimentos. Então, o trabalho com a água é um trabalho extremamente importante, e os romanos foram mestres na arte de conduzir a água. Esses aquedutos são obras de engenharia maravilhosas, engenharia civil. A mesma engenharia se presta para fins militares também, não é? Mas eu vou enfatizar pouco isso aqui. E esse aqueduto existe em vários lugares, inclusive no sul da França, em vários lugares onde os romanos estiveram, e até em Israel existem aquedutos. Bom, não posso deixar de falar de máquinas de guerra, né, como esta, né, que usam uma série de propriedades, são dispositivos, de novo, construídos com madeira, com cordas, que por sua vez são fibras de vegetais, etc., no caso com fim militar. Todas essas coisas usavam o método da observação e da experimentação, né? Enfim, vai chegar um momento, vamos chegar aqui, não é? Esse slide aqui está ligeiramente fora de ordem, em que mais ou menos essa abordagem por observação e experimentação, e eventualmente até, ela chega mais ou menos até a época de Galileu. A segunda abordagem é de modelagem e até a simulação, só que modelagem e simulação com dispositivos físicos. Então,
é a época é o que Leonardo da Vinci fez em boa medida. Ele fez uma série de modelos, só que modelos físicos, tá? Para depois tentar em escala completa, né? Os objetos em escala completa. Então, a modelagem em simulação, ela, como segunda abordagem no tempo, ela se mostrou bastante interessante, mas inicialmente ela foi feita como base em dispositivos ou modelos físicos. Hoje em dia, até hoje, nós temos aí, em vários momentos, são usados modelos físicos em escala para reproduzir ou estudar ou resolver alguma questão do objeto em escala completa. Por exemplo, isso é muito usado com modelos de aviões, são colocados ou de asas, colocados em túneis de vento, ou até de carros de corrida, etc. Bom, mas então Leonardo da Vinci pode ser pensado como uma espécie de marco na modelagem e simulação física, ainda não computacional, nem matemática, nem lógica, nem etc. Bom, mas aí nós chegamos ao terceiro momento, tá? Ou terceira abordagem, tá? Que é a constatação dos fenômenos físicos e uma tentativa de introduzir a matemática, que ainda era incipiente, mas estava se desenvolvendo, para explicar fenômenos físicos. Então, o marco aqui é Galileu. Talvez as pessoas não tenham atentado para o livro que Galileu escreveu, é um discurso ou um diálogo a respeito de duas ciências, novas ciências, então New Sciences. Tá? E essa figura é do livro do Galileu. Muito bem. O que ela mostra? Ela mostra que uma barra poderia quebrar, dependendo do seu modo de engaste ou de suspensão, podia quebrar sob seu próprio peso. Né? Muito bem. Isto se chamou mais recentemente de cisalhamento. Né? Muito bem. E aí, pouco a pouco, a partir de Euler e Bernoulli, se modelaram essas vigas matematicamente, e aí se pôde estimar a tensão de cisalhamento e o torque, e etc, etc, etc. E onde a força é mais intensa, e etc. Então, Galileu, ainda com a matemática incipiente dele, que basicamente pré-cálculo, não é? Ele, com a sua notável sentimento de engenharia e de ciência, ele colocou isso no seu livro, um diálogo a respeito de duas novas ciências. Tá? Alguém sabe as duas novas ciências que Galileu fundou? Uma está aqui diante dos vossos olhos. Seria mecânica, né? Acredito que é mecânica. Mas que mecânica? É mecânica clássica, né? Dos sólidos, né? Das estruturas. Algum mecânico aqui na audiência? Acho que não, né? Força vezes distância, momento? Isso aqui digamos, a semente da famosa resistência dos materiais, que é um ramo, enfim, a mecânica dos sólidos reais, não apenas imaginados como tendo apenas a propriedade da massa, né? Então, a resistência dos materiais foi fundada por Galileu, e depois, nesse livro, é uma das duas novas ciências. E é a partir daí que ela se desenvolve com Euler e Bernoulli, modelo de viga, essa viga que vocês estão vendo aí, e depois essa viga é aperfeiçoada, o modelo dela, por um outro grande nome, só que no nosso tempo, Timoshenko. Quem estudou resistência dos materiais, possivelmente tocou no livro do professor Timoshenko, que é do nosso tempo, né? Eu estudei ainda por livros do Timoshenko e seus colaboradores, Jung e outros. Um grande professor russo de resistência dos materiais. Então, em poucas palavras, o que eu quero enfatizar aqui é um método que
tardio, o terceiro método, ou melhor, a terceira abordagem, que é mais ampla que método, tá? É a abordagem de modelagem, teoria e análise, especialmente por modelos matemáticos. Então, na história, a primeira abordagem, aquela que durou, enfim, e dura até hoje, é que você usa a observação e experimentação com os fenômenos físicos, tá? Essa é a primeira abordagem que eu coloquei boa parte dessas figuras. Muito bem. A segunda abordagem é em que você faz modelos e simulações, eventualmente com objetos em escala. Esses modelos, usualmente em escala reduzida, foram usados modelos físicos, em escala reduzida, 1:10, 1:100, etc, etc. Quando a gente fala escala em modelagem, tá, que é a segunda abordagem, você tem que pensar qual é o tipo de relação entre o modelo e o objeto real. A primeira, que é a mais conhecida, é a em que os comprimentos estão numa escala conhecida, 1:10, 1:100, etc. Ou isso dá origem à chamada similaridade estática ou geométrica. A segunda maneira é quando você, além de preservar relações de comprimento, relações de tempo e, portanto, de velocidade. E aí temos uma escala cinemática, tá? E a terceira é quando, além de preservar comprimento e tempo, e, portanto, comprimentos, distâncias e velocidades, você preserva também as relações de força, ou seja, comprimento, massa e tempo e massa. E aí temos a escala dinâmica. Então, há 3 escalas de similaridade. A teoria da similaridade, que é usada para construir, por exemplo, maquetes de avião, de asas, e colocar no túnel de vento, ela é pouco estudada entre nós. Então, nossos colegas mais de aeronáutica, de civil, um pouco de mecânica, estudam. O pessoal de eletrônica e computação nunca ouviu falar disso. Bom, então, a teoria da similaridade é uma espécie de carne e unha com a modelagem, a abordagem de modelagem e simulação física. Por fim, a teoria e análise, sobretudo por modelos matemáticos mais recentes invertidos para o computador. Então, eles são, por assim dizer, inaugurados por Galileu. Então, é Galileu que diz que o livro da natureza é escrito em linguagem matemática. Então, e aí está, embora ele não conseguisse matematizar isto, ele fundou essa ciência. Aqui é outra figura do livro de Galileu, né? A viga engastada, que mais tarde é chamada de viga de Euler-Bernoulli, tá? E mais tarde viga de Timoshenko, né? Em que os modelos das tensões, deformações, torques, forças, etc., são aperfeiçoados aí dentro. Bom, caminhando mais para o fim, aqui você vê uma aplicação bem sucedida, que é a ideia de, talvez vocês saibam ou não, os que ocuparam o Egito em várias épocas tiraram de lá vários obeliscos, tá? Em particular, um deles, esse aqui, foi em 1554 colocado no centro da praça lá de São Pedro, no Vaticano. Depois, outro obelisco foi para as margens do Tâmisa, na Inglaterra, outro para a Praça da Concórdia, onde havia Bastilha, em Paris, e um quarto obelisco foi para Washington, D.C. Então, pelo menos 4 obeliscos foram transportados com sucesso. O obelisco é uma viga imensa. Então, você saber lidar com isso e sem quebrar, tá? Desde extrair, transportar e levantar, é uma obra de engenharia notável. Muito bem, entre tantas. Bom, caminhando, falando um tostão mais da modelagem e simulação, vocês conhecem essa figurinha. Aqui é um modelo em MATLAB Simulink, no ambiente MATLAB Simulink, de uma aeronave genérica. Então, a modelagem e simulação, caminhando, como eu disse, atropelando por causa do tempo, nós caminhamos da modelagem e simulação física, que ainda é usada, para modelagem e simulação computacional, e aí com o auxílio frequentemente, da teoria e análise. Então, você escreve equações
do movimento de uma aeronave, enfim, de um satélite, etc., e a vértices modelos na sua forma discretizada no tempo e quantizada em amplitude, atrasada nas operações sequenciais da máquina do computador digital, que segue a arquitetura do John von Neumann, né? Essa arquitetura programável devido ao John von Neumann. Então, esses modelos, eles nos auxiliam e economizam, né? O que você faria antes pela modelagem e simulação física, tá? Você frequentemente faz pela modelagem e simulação computacional, com o auxílio da abordagem, a terceira abordagem no tempo, que é a de teoria e análise. Bom, e aí a gente chega nessas maravilhas que são os simuladores, né? No qual existe uma indústria enorme, existem classes A, B, C e D, de acordo com o nível de fidelidade, onde aqui nós usamos, bom, basicamente tudo. É uma mistura de várias disciplinas e várias abordagens, tá? Muito bem. Tem teoria e análise para escrever os modelos de uma aeronave, por exemplo. Tem modelagem e simulação, em particular computacional, mas também física. Essas cabinas têm visuais, têm som, tem movimentos, tem acelerações, para dar ao piloto humano, piloto e copiloto, a sensação a mais próxima possível do objeto real. Então, esse é um fantástico objeto de engenharia que reproduz, ou, enfim, simula e emula outro fantástico objeto de engenharia, onde as três abordagens, a mais antiga, observação e experimentação de fenômenos físicos, tá? Objetos reais físicos. A segunda, modelagem e simulação, inicialmente com objetos físicos, objetos em escala, seja de construções civis, seja de construções militares, seja de um barco, seja do que for. E, por fim, a última é teoria e análise, que data mais ou menos da época, digamos, os últimos 500 anos, da época de Galileu e depois Newton e os grandes nomes, Euler, Bernoulli, Lagrange, e tantos outros nomes, Castigliano, enfim, na área de mecânica, e outros nomes na área de Faraday, Maxwell, enfim, Tesla na área de eletrônica e tantos outros nomes, von Karman, von Mises na área de fluidos e aeronáutica, etc. Bom, e aí nós chegamos a construir objetos que nos permitem ir até a outra localização, outro astro, no caso a nossa Lua, o astro mais próximo, e com objetos de engenharia incríveis, tá? E correndo riscos enormes, tá? Riscos de toda a natureza, e até chegando ao próximo planeta, o Marte, né? Ao planeta Marte, com objetos como dessa natureza. Isso nos permite antever o seguinte, né? Voltando lá ao início da nossa palestra, né? Uma atitude de conclusão, né? Se nós voltarmos lá no início, né? Estamos aqui, tá? Nessa situação de termos sistemas cada vez mais complexos e altamente integrados. Vocês estão aí, estão diante de um computador, em particular o computador pessoal, e manipulando ao seu lado um outro objeto extremamente complexo e altamente integrado, que é essa maravilha que é o telefone celular com todos esses recursos. Então, a pergunta, as perguntas mais fáceis de responder são a 1 e a 2, tá? Que métodos foram usados no passado? Bom, em primeiro lugar, observação e experimentação, tá?
um pouco de modelagem e simulação, sempre físicos, tá? Mais ou menos no presente, ou a partir dos últimos 500 anos, nós introduzimos a teoria e análise como abordagens, né, e uma porção de métodos filhotes. Muito bem. O que inclui o cálculo diferencial, integral, o que inclui uma série de outros métodos, detalhando teoria e análise. Muito bem. Vamos considerar o presente, para nós o presente dos últimos 500 anos, passado até 1500, ou a época de Galileu, 1600, e o presente os últimos 400 anos, algo dessa ordem. Mas o futuro? Bom, o que acontece atualmente é uma notável sinergia entre esses métodos, tá? Um aumento da capacidade, uma capacidade enorme de, sobretudo, do segundo método, de modelagem e simulação computacional, tá? Com esses recursos fantásticos. A teoria e análise não tem avançado tanto quanto nós gostaríamos, tá? Há alguns indícios aí de algumas coisas novas, tipo computação quântica, etc., mas isso ainda está dando seus passos. Muito bem. E na observação e experimentação, nós estamos conseguindo observar fenômenos com mais detalhe, por exemplo, desde telescópios mais poderosos, no caso da ciência, até fotografias de alta velocidade para observar fenômenos de alta velocidade, e temos conseguido isso. Bom, talvez tenhamos que inventar novos métodos, mas isto fica por conta de cada um, a criatividade de cada um. Bom, então, esta, portanto, é digamos, o fôlego dessa disciplina. O que nós estamos vendo ultimamente é uma tendência, falando de tendências, enfim, são no nosso tempo, se agigantou a necessidade de falar de engenharias de requisitos, ou seja, definir para a engenharia qual é o problema, porque o problema é cada vez mais complexo, com mais nuances. Então, qual é o problema que nós queremos resolver? Hoje em dia, esta é a pergunta mais importante. Depois, quais são as soluções pela engenharia de sistemas? Muito bem. Essa situação, ela se cristalizou, e é bom que eu diga aqui, né, quando o professor Frederick Brooks foi o gerente do sistema IBM 360 nos anos 60. Muito bem, hardware, software, sistema operacional, etc. E ele sofreu tanto na condução desse programa que, ao final dos anos 60, ele escreveu um livro, que a primeira edição é 71, depois uma segunda edição 75, e depois uma edição de aniversário de 20 anos em 95. Frederick Brooks, tá? E se chama The Mythical Man Month. E ele diz lá, com a autoridade, ter construído o sistema IBM 360, muito bem, depois se tornou professor emérito de computação. Ele diz que nada é mais importante num projeto, nada tem mais impacto, nada tem consequências mais sérias do que a definição de requisitos. Não é custo, não é prazo, não é nem competência técnica, todos esses fatores também influem no sucesso ou fracasso, ou atraso, enfim, riscos de atraso de prazo, custo, etc., etc. Mas, no testemunho do professor Brooks, e depois dele, muitos outros, tá? Há requisitos. É por isso que requisitos foram formalizados, quer dizer, nós sabíamos disso desde sempre, mas essa formalização, essa, digamos, ênfase
tá? Essa explicitação veio a partir dos anos 60, especialmente na área de computação e, em particular, devido à tal crise de software que aconteceu nos anos 60. Então, a partir daí, houve um movimento enorme, tá, dentro da engenharia da computação, em particular software. Então, houve uma conferência em 1997 do I3E que formalizou a engenharia de requisitos que já vinha sendo, digamos, maturada. Então, a engenharia de requisitos, ela é, digamos, vislumbrada, enfatizada pela experiência do professor Frederick Brooks nos anos 60, final dos anos 60, de fato, no livro em 71, é baseado na experiência de projeto de engenharia do IBM 360, e depois ela matura e é formalizada num congresso em 1997 do I3E. A partir daí que aparecem enfim, eu introduzi essa disciplina no INPE, ajudei a introduzir na Embraer, enfim, no PE da Embraer, pelo menos, e nas minhas férias, e esse movimento que iniciou aquela introdução de disciplinas que eu falei a partir de 97, não é? Então isso foi acontecendo a cada ano, eu fui introduzindo disciplinas no INPE. O INPE são 3 disciplinas por ano, não é? São períodos de 4 meses, cursos de 60 horas, o ITA é um pouquinho diferente, etc. A irmã dela, olhando soluções, é a engenharia de sistemas, muito bem, que objetiva definir quais são as soluções, balanceá-las segundo seus custos e seus atributos e as métricas desses atributos, chamados Measures of Effectiveness, MOAs. A engenharia de sistemas, ela, curiosamente, o primeiro livro de engenharia de sistemas é de 1957, Systems Engineering, dos professores Gold e Marshall, da Universidade da Pensilvânia, na coleção de controle da Macro Hill. Então, a engenharia de sistemas, ela nasce, em parte, dentro de uma coleção de engenharia de controle de sistemas, tá? E com um sabor acentuado disso. Ela também, ao nascer, ela esposa, ela herda noções da gestão de projetos. Então, ela nasce uma espécie de híbrido e depois ela vai, pouco a pouco, se formalizando. Então, hoje, nós temos engenharia de requisitos, definição do problema P1. Qual é o problema de engenharia que nós vamos resolver? Engenharia de sistemas, engenharia de soluções. Quais são as soluções que nós vamos propor e como balanceá-las e tomar a decisão de qual ao que vai ser construído pelas engenharias das especialidades. Muito bem, que são essas que nós estudamos nas faculdades até hoje. Então, essas, então, são muito jovens, tá? Pode-se considerar que é o final do presente e o antever do futuro. Requisitos começam, aí você coloca com o Frederick Brooks, lá nos anos 60, final dos anos 60, anos 71, primeira edição do livro dele, ou com a publicação dos Anais do Congresso do I3E em 1997. Em engenharia de sistemas, você pode colocar um marco interessante lá nos 1957, depois vem outros livros de outros professores famosos, Fabrisky, etc., em 64, etc., etc. Então, ao perceber esses movimentos todos, foi que, a partir de 97, fui criando essas disciplinas, com auxílio de vários colegas e a colaboração de vários colegas, entre eles o nosso colega Gilson Leiro, enfim, engenharia de sistemas, Gilberto Trivelato, em modelagem de simulação, e tantos outros que nos ajudaram a consolidar essas coisas no INPE. Então, ao meu ver, a engenharia de sistemas passou no mundo, na sua curta existência, por 4 fases. E, curiosamente, no Brasil, especialmente no INPE, onde a engenharia de sistemas sempre teve, ou talvez seja, um dos pioneiros da engenharia de sistemas no Brasil, tá? Na minha visão, nós tivemos 3 fases. Tá? A fase iniciada lá pelo projeto SACI, e o professor e o nosso
querido diretor Fernando de Mendonça, que está conosco, deu uma palestra no aniversário do INPE, na semana do aniversário do INPE, não, na sexta-feira da semana do aniversário do INPE, acho que foi 5 de agosto, que ele deu a palestra. O aniversário 3, ele deu. O aniversário foi terça-feira 3, ele deu a palestra acho que quinta noite, dia 5. Muito bem. Ele teve, entre tantas iniciativas, a iniciativa de trazer um curso de engenharia de sistemas que a GE estava dando para a NASA ao final do programa Apollo, por assim dizer. Tá? E ele conseguiu trazer isso também para o INPE, enfim, com o prestígio que tinha, e as apostilas ainda estão na biblioteca do INPE. Um orientado meu, brilhante, o Mário César Padovão Almeida, levantou essa história e nós fomos até entrevistar o Dr. Fernando de Mendonça a respeito dessa história. Muito bem, isso está no trabalho de mestrado, 3 capítulos do trabalho de mestrado do Mário Celso Padovão Almeida, sobre engenharia, sobre o trabalho dele, que era sobre engenharia de requisitos, mas ele foi buscar essa história. Então, 3 capítulos, a gente publicou até um artigo essa época. Então, a engenharia de sistemas é muito jovem, tá? Então, a primeira fase no INPE data do projeto SACI, a introdução desse curso pelo Dr. Fernando de Mendonça. Isso é anos 68, 71, até em torno de 75. Mais ou menos 10 anos depois, começa a Missão Espacial Completa Brasileira, e o remanescente deste primeiro grupo, o Dr. Oscar Dias, orientou o nosso querido brilhante aluno, na época colega, depois, enfim, e depois político, enfim, brilhante prefeito, o Emanuel, nosso querido Emanuel Fernandes, e a tese de mestrado dele, de 87, após um estágio na França, enfim, ele introduz a segunda onda da engenharia de sistemas no INPE, muito bem, que foi a que nós estávamos vivendo, de 87 mais ou menos até 97, quando eu comecei esse movimento com o Geilson, Gilberto Trivelato e outros colegas, que depois compuseram, 10 anos depois, o curso CSE, formalizado em 2008, após ser incubado de 97 a 2007. Muito bem. Então, no INPE, nós tivemos 3 movimentos. Lá da época do Dr. Fernando de Mendonça, projeto SACI, 68, 71, 75. Depois, na esteira da MECB, que começou em 79, já em 87, com o Emanuel Fernandes, Oscar Dias e outros colegas, muito bem, que era a engenharia de sistemas que se praticava no INPE, da segunda onda, e aí a partir de 97 nós começamos a terceira onda, que e vem pouco a pouco modificando a segunda onda, por assim dizer, e há um sem número de trabalhos sobre isso. Então, isso tem acontecido entre nós e tem acontecido de forma bem mais ampla e anterior no mundo inteiro. Bom, então, isso dá o tom do futuro, né? Bom, então, dado o adiantado da hora, eu vou encerrar por aqui, né? Se houver ainda tempo para algum tipo de comentário, perguntas, e eu deixo para outra ocasião, ou se alguém perguntar, eu vou comentar brevemente sobre esses outros tópicos que são o contexto onde aconteceu, ou seja, as bolinhas 1 e 2 aconteceram no contexto das bolinhas 3 e 4, que eu resumi brevemente. Tá? Então, muito obrigado ao professor Willer Gomes e ao grupo, o seu grupo de pesquisa e a audiência que está presente. Muito obrigado, e agora eu encerro e me ponho à disposição para, se houver alguma pergunta, algum esclarecimento. Tá? Obrigado, Willer, está com você. Obrigado, professor, excelente palestra, muito boa mesmo, agradeço aí. A gente está com tempo, né, então pode ficar tranquilo. É um prazer ouvir essa aula, né? Agora a gente abre para perguntas, comentários.
Quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Vou botar a mão aí. Oi, Pedro Paulo, pode falar. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Oi, professor, eu sou o Pedro Paulo, fui seu aluno de mestrado entre 2013 e 2016. Sim, senhor, conheço pela voz e Sim. pela, enfim, embora não esteja vendo a figura. Eu tenho uma pergunta, se o senhor teria alguma bibliografia para sugerir sobre a questão dos métodos de engenharia, talvez algum que tenha essa abordagem mais histórica, né, assim, que mostre mais em alto nível, né, a parte dos métodos de engenharia. E caso não tenha, se o senhor já pensou em registrar o seu conhecimento num livro, alguma coisa assim. Bom, os autores, então, obrigado pelo Paulo, então, saúde a sua querida, a minha ex-aluna, querida esposa, enfim. Obrigado. Não, desta forma que eu coloquei, não há, até onde, veja bem, dá um desconto, né? Eu não li tudo de tudo, né? Muito bem. Mas dessa forma que eu coloquei, não há. Veja bem, esta visão, vamos colocar aqui, de que há 3 grandes abordagens, tá, que eu enfatizo em todos os trabalhos que eu oriento. Possivelmente o seu tem isso também, eu já tinha isso, que são a abordagem ao 3, 4 e 5, quer dizer, teoria e análise, modelagem, simulação e observação e experimentação, 3, 4 e 5, não há lugar que eu tenha conhecimento que coloque desta forma. Bom, há pedaços de um, pedaço de outro, etc. Mais ainda, quer dizer, embora a gente hoje costumeiramente comece com teoria e análise, depois eventualmente com base em modelos analíticos, por exemplo, equações diferenciais, por exemplo, tabelas, por exemplo, de entrada e saída, enfim, você vá para fazer modelagem e simulação, sobretudo computacional, mas não só computacional, tá? Também física se usa até hoje, tá? Muito bem. E a física se for com modelos, em escala, é o caso por exemplo, dos maquetes de avião. Mas se for com objeto real, que é o caso dos Iron Bird, não sei se todos sabem que a nossa querida Embraer e outras empresas têm uma espécie de avião espalhado numa sala com objetos reais, em particular objetos motores hidráulicos. E aí você entra na terceira abordagem, em que os objetos físicos, sobretudo com fenômenos hidráulicos, a altíssima pressão, 2.000, 3.000 PSI, pistões hidráulicos com óleo, que movem a superfície de uma aeronave, você não consegue modelar por teoria e análise e não consegue colocar no computador algo que seja fiel. Há fenômenos, há ondas de choque, há reflexões, há cavitação, há um monte de fenômenos que acontecem com um objeto real e você tem que exercitar a abordagem mais antiga, que é a mais custosa. Por isso que, pouco a pouco, a gente foi caminhando para da abordagem mais antiga e mais custosa, caminhando para as outras abordagens. A abordagem do modelo e a simulação com modelo, numa das 3 escalas, a escala estática, comprimento, cinemática de comprimento e tempo, ou dinâmica de comprimento, tempo e massa, né, LMT, são escalas de similaridade, da teoria da similaridade entre objetos físicos, baseada também em números dimensionais. Nada disso é falado em várias engenharias. Na aeronáutica e mecânica um pouco, mas não eu diria que não é suficientemente explorado. Muito bem, só quem vai realmente mexer com modelos, sobretudo modelos físicos, é que mergulha nesse mundo. E, finalmente, o teoria e análise. Então, essas 3 abordagens, 3, 4 e 5, da maneira como eu estou dizendo, eu não conheço. Pode ser que já tenha aparecido em algum canto aí. Bom,
a ideia de registrar isto, ela está aí, digamos, há muito tempo. Eu tenho uma meia dúzia de livros na cabeça para, enfim, para, digamos, fazer o download, mas não muitas demandas, inclusive de fazer esse movimento todo, esse esforço todo, com essas dezenas de orientados, inclusive o senhor e a nossa querida Jaqueline e a sua querida esposa Eliane, enfim, ainda não sobrou um tempinho. Vamos ver se agora eu estou tentando reduzir o número de compromissos para fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo arranjando um pouco mais de compromissos, quer dizer, tentando introduzir isto em várias escolas, começando pelo nosso querido ITA, mas não tive sucesso ainda, enfim, em levar essa visão, enfim. Então, o que a gente mais tem são a ênfase ainda nas especialidades, que sim, foram satisfatórias até agora e continuarão sendo. Mas por sobre elas apareceram a engenharia de requisitos e a engenharia de sistemas. Muito bem. Essa é a razão desse logo do Lab. Esse logo do Lab tem muita história. Tudo aqui tem muita história. Tá? O logo do Lab, ele representa as bases de conhecimento, em particular da tecnologia em primeiro lugar, a ciência veio depois, e outras bases de conhecimento. As colunas aqui são as engenharias das especialidades, muito bem, que bebem da base da tecnologia, das ciências e outros conhecimentos, até do direito e tudo mais. Enfim, um projeto de engenharia ele tem que se assentar e obedecer a essas bases, senão ele cai. E aqui no topo tem a visão da engenharia de requisitos e sistemas para atender o usuário que está aqui no meio, tá? Que é atendido por essa coisa. Essa é a razão e a inspiração deste logo, deste laboratório, desse movimento. Então, a resposta é longa para uma sua pergunta. Legal, muito obrigado, professor. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Só colocar que eu também já assisti esses cursos do professor Marcelo. Na época eu já tinha terminado o doutorado, eu fiz como ouvinte, eu assisti os 3, né, da ciência, da engenharia e tecnologia, e falar que é sensacional. Então, quem tem oportunidade, né, de fazer essa disciplina do professor Marcelo, matriculado como ouvinte, eu recomendo bastante para fazer, porque realmente não... O professor dá algumas informações ali que não tem no livro, não tem em lugar nenhum. Tipo, muito bom mesmo. Bom, vamos seguindo aqui. Agora temos a pergunta do nosso querido professor Gil. Gil, muito prazer. Prazer de você estar aqui com a gente, novamente. Obrigado. À vontade aí para fazer a pergunta. Olá, estão me vendo? Sim. Deixa eu colocar aqui direito. Tudo bem, Marcelo? Que prazer ouvi-lo, hein? Muito obrigado mais uma vez. Há muito tempo. O Gil Vicente Lebrun, conheço todos completamente, por nome, endereço, telefone, etc., da época que foram nossos anos. Ele foi um pioneiro, que depois foi para a Universidade Federal do ABC, e lá pioneirou um grupo que cresceu enormemente, de vários colegas, receberam vários dos nossos colegas. Então, sempre tem o maior carinho por todos os colegas que estão lá. Por favor. Obrigado, Marcelo. O carinho é mútuo, hein? O carinho é mútuo. Lá na UFABC, temos um corpo grande de gente que saiu do INPE, né? Nós somos mais ou menos como que filhotes do INPE, e portanto os seus também, hein? Como é que vai, papai? Um pouquinho, né? Vamos lá, Marcelo, por favor. Eu gostei muito da sua palestra, muito obrigado mais uma vez ao Willer pelo convite, gostei demais. Você tem aquilo que nas suas mesmas palavras você define como uma pessoa que vai abrindo picadas, né? Porque depois entra aí uma quantidade enorme de cientistas e engenheiros que vão trabalhar para alargar essas picadas. São 2 trabalhos igualmente relevantes. Mas esse de abrir picadas e de colocar a gente em direções importantes, você tem sempre me alertado para essa questão já, sei lá, mais de 10 anos, você tem me alertado para essa questão da importância
da relevância da engenharia de sistemas, da engenharia de requisitos, e eu tenho seguido isso bastante, tenho visto nos nossos trabalhos, inclusive. Pois não. Não tem um projeto que você faça de qualquer subsistema no setor espacial ou qualquer outro setor que não seja basicamente um exercício de engenharia de sistemas, a questão do projeto, né? Então, uma questão é essa, como a engenharia, vendo a engenharia de sistemas como uma aplicação da engenharia de requisitos. Essa é uma visão pragmática, né, que eu tenho. Mas a minha pergunta, eu vou pedir para você comentar isso, para ela não se estender, é sobre o COSPAR, o Comitê de Pesquisa Espacial, né, Committee of Space Research. Nós tivemos o nosso último encontro agora, foi híbrido, foi uma mistura? E na reunião das agências, tem sempre uma reunião das principais agências espaciais, onde você discute várias coisas. Dois assuntos de grande importância que estão relacionados aqui, um talvez indiretamente, o outro diretamente com aquilo que você falou. O primeiro deles foi a questão das mudanças globais que afetam o planeta. E a engenharia tem responsabilidade e ação dentro dessa questão. Eu vou te pedir para comentar um pouco sobre isso. E a outra questão, que é mais diretamente ligada, principalmente a engenharia espacial, hein, gente? Principalmente a engenharia espacial. Toda a engenharia tem função, tem atividade dentro da questão que envolve as mudanças globais. Mas principalmente a engenharia aeroespacial, com toda a sua tecnologia desenvolvida e instalada já, capaz de monitorar em tempo global, né, o que está acontecendo com o planeta. Em tempo real, o que está acontecendo globalmente, não é? E a segunda questão, que é mais importante do ponto de vista técnico aqui falando, é que todas as agências espaciais, NASA, ESA, JAXA, todos eles, lá na sua discussão, apontaram essa tendência que você também apontou aí, de alta complexidade, embora redução de volume, potência, consumo de recursos, não é? Mas alta complexidade, lembrando da inteligência embarcada, inteligência artificial, e nesse caso estamos falando mais especificamente da máquina aprendendo, aprendizado de máquina, junto com a autonomia. Quer dizer, a gente pode afirmar que o homem, também em palavras suas durante a sua apresentação, ele está caminhando para criar sistemas que se aproximem mais dele. Ele está querendo ser um pouco mais, ele é um pouquinho Deus, como você falou, quando ele é engenheiro, ele é um pouquinho Deus, não é? Um pequeno criador. E agora ele está querendo criar algo, como a sua semelhança, talvez, mais inteligente e autônomo, como ele é mesmo. Seria essa, em última análise, a tendência para a engenharia? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Bom, dando uma resposta, eu vou tentar ser mais breve as duas coisas. Os temas são longos e, claro, multifacetados. Sobre o primeiro, dentro do que é, digamos, comprovável e observável, né? Enfim, ou usando uma noção de controle observável e controlável, a engenharia tem, sim, contribuições a dar a você atenuar mudanças que eventualmente estejam sendo causadas, ou a prevenir ou até a minorar os efeitos. Por exemplo, essa tendência atual, eu não mencionei aqui, mas, enfim, sobre, por exemplo, carros elétricos, né, é uma tendência interessante para reduzir o consumo aí de, enfim, combustíveis fósseis, etc, etc. Também o uso de células solares e outras formas de gerar energia eólica, mas especialmente células solares. Nós temos aqui uma especialista na audiência, a nossa querida Jaqueline, espero que ela ainda esteja aí, enfim, e isso tem e vai ajudar muito. Então, a engenharia tem, sim, uma série de iniciativas ou facetas, ou já tomou e vai tomar, para atender essas demandas e atenuar esses impactos. Muito bem.
aqueles que são causados pelo homem. Agora, é uma questão de ciência, não de engenharia, distinguir entre mudanças que são causadas, em primeiríssimo lugar, pelo Sol, em segundo lugar, pela própria Terra, e terceiro lugar, em alguns pontos, em alguns spots, microclimas, pelo ser humano. Eu não vou enveredar por essa discussão aqui, porque ela tem muitas facetas, etc, etc, mas só recomendo que as pessoas que falarem dessas chamadas mudanças climáticas, elas olhem com extremo cuidado e considerem as escalas em que esses agentes operam. Quer dizer, o ser humano perto de uma atividade vulcânica do planeta Terra, ele é nada, rigorosamente nada. Enfim, e a atividade vulcânica do planeta Terra perto de uma comoção solar é nada. Então, são escalas extremamente diferentes. Bom, há indícios, isto sem contar objetos que às vezes caem na Terra e causam comoções enormes. O registro da Terra é eloquente, ele mostra isso. Então, eu só recomendo que se tenha cuidado em dar a devida proporção, escala à intervenção humana. É verdade que em microclimas ela é visível, acontece, inclusive aqui no Vale do Paraíba, né? Enfim, desde as plantações de café, passando por outras coisas, etc. Mas a escala disso é bem menor do que a escala de uma comoção vulcânica, um tsunami, um maremoto, uma placa tectônica, etc, etc. E, por sua vez, são muito menores do que intervenções no Sol. Se vocês forem buscar, e fora do escopo desta palestra, os senhores vão descobrir que entre os anos 20.000 e 10.000, o registro geológico da Terra mostra que houve uma comoção solar enorme, como nunca mais, felizmente, houve entre os anos 20.000 e 10.000 AC. Além de um objeto enorme que caiu na Terra entre esses 20.000 e 10.000. Isso causou mudanças absurdas, inclusive o fim da glaciação. Muito bem. E provocou, enfim, tantas outras coisas. Então, são fenômenos de escalas extremamente diferentes. Bom, dentro da escala humana, intervenções no microclima, é possível, sim, a engenharia humana, que é modesta, pequena, embora para nós ela pareça grandiosa, tá? Mas é pequena perante essas outras escalas, a da Terra e do Sol, ela pode sim fazer coisas para corrigir ou, de preferência, evitar ações humanas que, enfim, degradem o meio ambiente. Por exemplo, falamos aí de carros elétricos, energia fotovoltaica, até eólica e algumas outras formas, além das próprias hidrelétricas, com vários tipos enfim, quando há grandes desníveis se usa um tipo de turbina, quando há poucos desníveis, mas muita vazão se usa outro tipo de turbina, tudo isso a engenharia pode contribuir. E tem contribuído, sim. Bom, sobre a segunda parte que você falou, que seria uma coisa mais técnica, eu vejo que o próprio encontro dessas agências e seus representantes, etc., já é um passo interessante. A ideia de fazer o desejo de ir até a Lua e depois a outro planeta Marte, apoiado, viabilizado por esse progresso notável, como eu falei, de computadores, sistemas de comunicação, aumento da complexidade e, ao mesmo tempo, empacotamento com alta integração, redução de... Enfim, isso tem viabilizado, sim, dispositivos cada vez mais embarcados,
autônomos com certa capacidade de reagir. Aqui eu destacaria uma coisa que eu não falei durante a palestra, está escondido atrás daquela vidra do Bernoulli, né, do Galileu, depois estudado pelo Bernoulli. Um corolário, eu não falei por causa do tempo, né, mas se você for para a parte que aqui, tá? Nos current trends driving the aerospace and automotive system architectures, quer dizer, de um lado nós temos essas tendências que eu falei, mas há alguns corolários, quer dizer, esses trends aqui são tendências sociotécnicas, né? Aqui estão eles, tá? Muito bem, mas há alguns, digamos, empecilhos. Então, há uma abundância de novas tecnologias, quer dizer, uma oferta enorme de novas tecnologias, que seja geração, armazenamento, distribuição de energia, empacotamento, seja em capacidade de computação, de comunicação, etc., de armazenamento de informação, de propagação da informação, de consulta da informação, tá? Hoje em dia todo mundo acha muito fácil, rápido e nem pensa. Você coloca uma palavra no Google e ele acha, enfim, as referências. Você coloca uma palavra em chinês e ele traduz para o português ou vice-versa. São coisas maravilhosas. Muito bem. Acontece que há um descompasso com entre outras coisas, com a mão de obra capaz de aplicá-la. Então a gente tem cada vez mais pessoas no mundo. As populações crescem, mas elas crescem desigualmente, não a cavaleiro do uso dessas tecnologias. Tá? Bom, esse é um ponto entre tantos. Há um outro ponto muito, muito delicado dentro, quer dizer, ligado à coisa mais tecnológica. Eu falei esse item 8 aqui. Abundância de novas tecnologias, inclusive essas que voltaram a ser chamadas de inteligência artificial. Muito bem. Há outras que vêm de outras origens. Muito bem. Mas há um corolário dessa história de ser complexo e altamente integrado, que as pessoas não só veem o lado bom disto. Um dos lados, uma das limitações é esse ou outro. Não é propriamente um lado ruim, é uma limitação. Mesmo no Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas, ou algo dessa ordem, no mundo 7,5 bilhões de pessoas, mas as pessoas que estão capazes de usar essas novas tecnologias, inclusive o Google Meet, inclusive outras coisas mais, é pequena e porcentualmente diminuta e diminuindo, porque a base aumenta mais rápido, o denominador aumenta mais rápido que o numerador, digamos assim. Tá? Muito bem. Mas há um outro aspecto interessante, sem falar nesses outros que eu não quero, enfim, isso aqui é outra palestra muito interessante. Por que isso está acontecendo e para onde, oncotô, oncovô, como diriam os colegas aí de algum lugar. Bom, é o seguinte, atrás dessas palavrinhas que eu printei aqui de amarelo, complexo e ou, pode ser complexo, não altamente integrado, pode ser altamente integrado, não complexo, mas é assim que está no texto original da FARP 4754, antes da revisão A. Bom, ok, que são falhas. Falhas. Aquela figura, muito sabiamente, isso está escondido atrás dessa figura do Galileu. O que isso aqui? É uma falha. De fato, uma falha do pior tipo. Uma falência. Em inglês, falha é fault, que é uma coisa mais leve, eventualmente temporária, mas aqui é uma failure, é uma falência completa, irreversível do sistema, no caso, essa barra que cumpria alguma função aí, podia ser uma ponte, podia ser alguma outra coisa, uma viga de uma casa, cumeira de uma casa, etc. Então, voltando, então há um descompasso entre tantos descompassos. O primeiro é do ensino, das gerações, das formações
e das profissionalizações estarem, por isso que eu coloquei lá no resumo, com consequências ou sugestões para a pesquisa, o ensino e a prática da engenharia. Há um descompasso, tá? Lá atrás desse item 8 aqui, há um descompasso entre a oferta de novas tecnologias e a disponibilidade de pessoas habilitadas a exercitá-las. Tá? Isso aqui é uma característica do nosso tempo e que merece sério pensamento. Tá? Muito bem. Tá. E é por causa dessas e das demais razões que eu coloquei aqui, tá, que as nações mais avançadas estão estudando, curiosamente, estudando este assunto, métodos da engenharia, mais ou menos a partir de 2010. Tá? Quer dizer, algumas nações muito avançadas colocaram suas melhores cabeças para refletir sobre o futuro da engenharia diante desses itens que aqui estão. É uma questão de sobrevivência, liderança, tá? Diante de todos esses itens, em particular de abundância de novas tecnologias, menos a escassez de mão de obra que seja capaz de aplicá-la. Por exemplo, na Alemanha, há lugares de sobra para engenheiros. Eu tenho vários alunos que se formaram aqui, estudaram aqui comigo e estão na Alemanha. Vários. Talvez o Willer conhece alguns. Tá? Muito bem. Ele mesmo esteve na Alemanha, mas voltou. Outros não voltaram da turma dele. Tá? Porque na Alemanha não há pessoas, jovens não estão querendo mais estudar engenharia. Embora eles tenham, claro, enfim, acesso a novas tecnologias de várias naturezas. Então, este é um problema sério, além de outros. Tudo aqui é muito sério, tá? Bom, tá, mas, além disto, isso é um fenômeno parcialmente humano, parcialmente sociotécnico. É técnico do ponto da oferta de novas tecnologias e por que elas são oferecidas. É humano porque as pessoas, curiosamente, não se interessam tanto pela engenharia, em particular na Alemanha e em outros lugares, mesmo no Brasil, como já se interessaram. Tá? Muito bem. Tá. Agora, essa outra coisa que eu coloquei aqui, do complexo e altamente integrado, cria, entre outras coisas, a questão não só da complexidade da autointegração, que demanda pessoas competentes para entender, projetar, modificar, inovar, mas também, isso do ponto de vista das pessoas, demanda das tecnologias sobre as pessoas, mas também da tecnologia ela cria falhas, que, como eu disse, estão por trás dessa aparentemente inocente figura do Galileu, que eu coloquei aqui aparentemente inocentemente. O grande Galileu tinha visões muito práticas, além de visões muito científicas, tá? Como Da Vinci, muito antes deles, Arquimedes, enfim, que foi tudo e mais alguma coisa. Ia de cientista a engenheiro, enfim, militar, civil, etc, 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 matemático e tudo mais. Então, quer dizer, os sistemas, um sistema simples desse quebra, beleza, vai à falência, fale, beleza. Sistemas infinitamente mais complexos têm infinitos modos de falhas. Me aponte os cursos de falhas nas nossas escolas de engenharia. Alguém conhece algum? Em tese, seria um capítulo do estudo da engenharia, não é? De fato, Então, vou mostrar para você dos 35 cursos que eu criei no INPE, desde 97, ao perceber tudo isso eu fui criando, tá? Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Nós criamos, em virtude dessas demandas, né, que eu, enfim,
coloquei aqui de 1 enfim, esse sem número de demandas aqui, tá? Muito bem. Lembre-se que só foi apresentado uma reunião de VIPs. 12 VIPs da Europa, de fato 11 da Europa, 1 do Brasil, meu aluno, tá? Primeira classe, Hotel Intercontinental, 29 e 30 de setembro de 2008, tá? Hotel Intercontinental foi em Hamburgo. Bom, esse evento se chamou Synergy Forum, Aircraft Meets Automotive, tá? Em que eles, percebendo que cada uma, quer dizer, a indústria aeronáutica tem à sua maneira um repositório de conhecimentos muito especializados, muito profundos, uma experiência enorme, inclusive em não falhar, tá? Talvez vocês saibam, talvez não saibam, que reatores nucleares e aeronaves civis têm os maiores níveis e índice de exigência, a maior exigência com relação à segurança. Em primeiríssimo lugar, reatores nucleares, dispositivos nucleares, pacíficos, reatores nucleares, enfim. Bom, e ainda assim, Chernobyl e Fukushima mostram que dão problemas. Depois, aeronaves civis, mas ainda assim, DC-10, etc., Boeing, etc., mostram que dão problemas. Enfim, e aí a troca, mas se produzem poucos projetos, demoram muito, poucas unidades, muito longo tempo para amortizar. 6 anos para fabricar uma aeronave, 25 anos para amortizar, operar, etc. Já automóveis é um outro tipo de coisa, produzem, enfim, um modelo a cada ano, ou até mais de um por ano, milhões de unidades, etc., etc. Cada centavo importa. Tá? Na aeronave, nem tanto. Então, eles trocaram e estão trocando desde então. Eu tenho notícia deste evento, mas deve ter havido, eu tenho notícia que outros foram promovidos por um certo Car Institute da Europa. E há várias outras iniciativas com essa. Bom, essa foi que a gente teve a oportunidade de aparecer. Depois, como eu disse, isso foi em 2008, depois o Hermínio Duque Lustosa, que hoje em dia deve ser gerente da Embraer, estava em Gavião Peixoto. São José foi para Gavião Peixoto, talvez já tenha voltado, não sei muito bem. Enfim, uma criatura fantástica. Bom, tá. Aí eu criei disciplinas nessas áreas todas. Aqui eu destaquei o métodos, na ciência, engenharia e tecnologia, bem no final, mas todas elas. Olha quem está bem aqui. Fault, tem 4 abordagens para tratar falhas. Fault avoidance, evitar a falha, a primeira abordagem. Fault tolerance, a segunda abordagem, tolerar a falha. Fault correction, ou pelo menos minorar, tá? É a terceira abordagem. Fault prediction é a 4ª abordagem. Então, eu coloquei alunos em todas essas áreas que estou resolvendo, todas, sem faltar nenhuma, eu tenho trabalhos de alunos. Dezenas talvez já tenha chegado a centena de alunos e centenas de trabalhos. Muito bem. A última vez que eu acho que contei na biblioteca do INTE tinha mais de 600. Bom, enfim. Tá. Então, mais recentemente, sexta-feira passada, a nossa querida Roberta Porto defendeu o trabalho em Fault Prediction. Essa é a abordagem, a coqueluche do momento, é a abordagem do momento. Que ela estourou nos anos 2000x. 2000x é 1x, quer dizer, depois do ano 2010, tá? Muito bem. Nós fomos a outro congresso que eu fui, nesse caso com outro aluno, um aluno, Eloy Martins, recebeu o Best Paper do SAE Brasil 2015. Entre 500 e tantos trabalhos, o dele foi o Best Paper. Sobre um outro assunto que não está aqui, está escondido aqui, que é sincronização de relógios, que é outra característica do nosso tempo. A humanidade toda, civilizada, claro, né, trabalha em cima de sincronismos de relógios. Isso vale para GPS, mas isso vale para bancos, para seguradoras e até para armamentos militares. Então, isso é uma coisa de extrema segurança e extrema confidencialidade, que eu não vou espichar aqui. Pois bem, ele recebeu o Best Paper, a SAE pagou para ele ir no Congresso SAE de 2016. Lá fomos
a SAE pagando dele e eu pagando a minha, claro, né? Não foi o CNPq, não foi a FAPESP, não foi a CAPES. Fui eu, como sempre. Bom, ok, lá houve uma mesa redonda mais importante, tá, de 10 VIPs, inclusive o presidente da SAE, tá, o chefe do grupo desse assunto na NASA, Kai Gobel, e o chefe desse grupo e autor, o presidente do comitê que estava fazendo normas sobre essa quarta abordagem de tratar falhas, fault prediction, predição de falhas. Muito bem. Tim qualquer coisa da Honeywell, ele é fellow do I3E. Só um cabra da BAE, um VP da BAE e por aí vai. Só tinha gente pesada nesse comitê. Pois bem, do que tratou os 10 indivíduos? Cada um dos 10 falou fault prediction, em particular em automóveis. Predição ou previsão ou prognóstico de falhas. O congresso da SAE, Detroit, 2 a 14 de abril de 2016, tá? Foi, claro, voltado para a indústria da mobilidade, mas isso aí espalha para outros. E na época eu percebi que o engenheiro-chefe lá, o Tim X, estou tentando lembrar o nome dele aqui, da Honeywell, ele era presidente do comitê que estava já elaborando normas. De lá para cá eles vêm elaborando normas sobre isto. Há normas sobre essas outras coisas. Tudo tem norma em engenharia. É outra curiosidade que a gente não, nas nossas escolas, até onde eu sei, a gente não enfatiza muito o estudo e a leitura e a aplicação das normas. Alguns lugares sim, mas a maioria não. Bom, enfim, tá. Então, ao final eu falei com o Kai Gobel, que é o chefe do grupo, um enorme grupo, um enorme laboratório que estuda falhas de todos os tipos na NASA, muito bem, e eu falei da Roberta e ele se dispôs a nos ajudar. Ao voltar, eu passei o cartão para ela entrou em contato com ele na tarde de um dia e na manhã do dia seguinte, ele respondeu e colocou o banco de dados que ele tinha sobre baterias, em particular, à disposição. E esse é a origem do trabalho, em 2016, do trabalho que foi defendido sexta-feira passada. Um trabalho enorme, dificílimo, baterias é uma coisa extremamente difícil, confidencial, todo mundo está querendo estudar e ninguém conta direitinho o que está fazendo, todo mundo conta, digamos, dissimuladamente. Bom, anyway, então, dessas 4 abordagens, o pessoal de mecânica estuda um pouco, aquela abordagem lá do Galileu, tá? E alguns outros estudam, mas a ênfase, no meu entendimento, devia ser muito maior. E nas 4, é verdade que vários colegas estudam manutenção preventiva, que tem a ver com essa primeira abordagem, e a manutenção corretiva, tá, que tem a ver com essa terceira abordagem. Tá? Enfim, agora, a preditiva, tá, ela ainda é pouco praticada. Por quê? Porque antigamente só se fazia isso em coisas extremamente caras. Lembra das represas de Mariana e Brumadinho? Sim, se monitoram represas, barragens e coisas extremamente caras, reatores nucleares, etc., pontes, algumas coisas muito importantes, porque era muito caro monitorar. Pois bem, a novidade do nosso tempo e a outra tendência, tá, da engenharia moderna, futuro, é que a computação, a comunicação e o tratamento de dados se tornaram extremamente baratos. Então, se está estendendo isto aqui, lembra que eu falei da indústria automobilística, em que cada centavo para eles é importante? Não para a indústria aeroespacial, mas para a indústria automobilística. Pois bem, cada centavo, portanto, se tornou barato a ponto de se poder pensar em colocar isso em carros. Em carro tem que ser barato, não pode ser caro. Tá? $10 é um dispositivo para carro, é muito caro. Tá? Muito bem.
que dirá 100 mil, 10 mil, etc, etc. Pois bem, então, em particular, e lembra que eu falei de carros elétricos, baterias, etc? Pois bem, juntar o trabalho da Roberta junta, que é claro, será um trabalho confidencial, junta predição, quarta abordagem, em baterias, que é um objeto da cobiça, digamos assim, mundial, há grupos chineses, ingleses, suecos, americanos, etc., trabalhando com esse tipo de coisa. Bom, então, trabalhar com falhas é uma legítima forma de inteligência artificial e que pode ajudar, inclusive, na autonomia de veículos. Tá? Muito bem. Falhas, em particular, falhas nas baterias, né? End of charge, end of life, tá? Remaining useful life, são os conceitos que eles usam aqui. Tá, mas isso se estende a qualquer sistema complexo ou altamente integrado. Não é possível fazer nada autônomo e, sobretudo, confiável, ainda mais para viagens interplanetárias, etc., sem tratar isso aqui. Não é possível. Bom, esse é o lado, digamos, que está escondido dentro daquela história de complexo e altamente integrado. É uma das nuances escondidas, até aquelas palavrinhas, eu estou dissipando para vocês aqui um pouquinho. E aí eu criei disciplinas que estão aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Na época que eu criei, eu dei esse nome: modelagem, tolerância a falhas e controle. Depois, no CSE, essas disciplinas mudaram. Há outras que não estão aqui, não estão todas aqui. Ontem eu observei que não estão todas, são 35, gente. Tá? Aqui no CSE, tá? CMC é a opção mecânica espacial e controle, tá? É a mais antiga das duas. Ela foi criada, eu participei da primeira turma em 77, com outro nome, mecânica orbital, né? Depois virou mecânica espacial e controle. Antes dela havia combustão e propulsão desde 68, em Cachoeira Paulista eu tive mestrado, 68 então combustão e propulsão, 77 mecânica espacial e controle, antiga mecânica orbital, 2002 sensores e materiais, 2008 a opção de engenharia e gerenciamento. Pois bem, aqui estão as últimas que eu criei no CMC, foram essas três. E aí, olha aqui, no CSE eu melhorei a confiabilidade e prevenção de falhas, e depois redundância e tolerância à falha. Abordagem 1, abordagem 2. As 3 e 4 eu estava para criar as disciplinas, não sei se ainda vou criar, tenho, claro, material, etc. Por hora, eu incubei a terceira disciplina e falo um pedacinho dela dentro da segunda. Aqui, a terceira abordagem, que é a de correção de falhas, etc, etc, enfim, corresponde à manutenção corretiva. E a quarta abordagem, eu também menciono brevemente aqui um tostãozinho agora com o trabalho da Roberta, talvez a gente consiga e ela me ajude a consolidar. Agora, a última parte do que você falou, Gil, para encerrar, porque, enfim, já são 11 e eu não sei como é que vocês estão de tempo. Eu vou dar lá aula às 13, aliás, de CMC 225, tá? De 1 às 6. Aí eu, digamos, expando. Enfim. Que é a ideia de que do ser humano criar inteligência artificial a ponto de imitar, quem sabe até superar o ser humano em algumas coisas. Essa ideia, ela é muito sedutora e ela de fato é uma ideia muito antiga, tá? A tecnologia muda. Se você for investigar na história, aí entram outras disciplinas que eu, enfim, e outras formações que eu tive, inclusive em religião, em teologia, tá? Em história e etc., você vai descobrir que os seres humanos tentaram, ao longo da história, criar um pouco mais do que a engenharia. E, de certa forma, agora continua insistindo nesta
seja através da computação, da comunicação, etc., etc., seja através da biologia e seus filhotes. Mas, francamente, eu lhe digo que isto nunca será possível. Isto nunca acontecerá. E por muitas razões. E o que é inconveniente disto é que, às vezes, isso dá errado. Enfim, tem tudo para dar errado e provoca efeitos colaterais muito estranhos. Enfim, mas que eu não vou elaborar aqui. Há iniciativas, como eu disse, na história da humanidade, há figuras famosas que tentaram coisas nessa direção, mas aí deixa para a história da ciência e outras histórias. Isso nunca acontecerá. A criatura jamais saberá um épsilon das artes do Criador. Nós não sabemos nem a natureza das coisas que estão à nossa volta, começando por essa luz que o alumia. Até hoje, a luz é um exemplo de tantas outras coisas que nós ignoramos. A nossa ciência sequer é consistente internamente. Há uma teoria corpuscular, há uma teoria ondulatória, há fenômenos que confirmam a teoria corpuscular ou geométrica, há fenômenos que confirmam a ondulatória, e o pessoal planta bananeira para tentar conciliar uma com a outra. Tá? Nós não sabemos a rigor a origem de vários fenômenos, as várias interações ou forças fundamentais, que são 6. Nós não sabemos por que o universo se expande e expande aceleradamente, quando deveria frear pela força da gravidade. Nós não sabemos nada. Bom, eu encerro aqui a resposta, a longa resposta. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, viu? Sempre inspirador, muito obrigado. Um grande abraço. Ok. Obrigado, Gil. Obrigado, professor Marcelo. Só faltou citar os sumérios, pô. Estava na expectativa aqui que você ia falar dos sumérios. Falei brevemente nos mesopotâmicos, né? Porque tem acádios e outros, né? Enfim, que fizeram coisas. Eu mencionei brevemente, para quem tiver curiosidade, que a realização da engenharia, e são muitas, não são poucas, tá? E não são só pirâmides, são também objetos, artefatos de ferro, espadas, vasos de alabastro, é um sem número de coisas que foram obras da engenharia e nós não sabemos como foram construídas. De fato, nós nem sabemos construí-las hoje. Mas isso é outra história. Sim. Bom. Diferente. Professor, tem uma pergunta aqui do Paulinho. Ô, Paulinho, por favor, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Paulinho, você está ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Parabéns, Marcelo Lopes, pela excelente apresentação. Eu queria só enfatizar com um testemunho da minha experiência profissional de cerca de 40 anos na área nesse polo aeroespacial da região aqui de São José, onde trabalhei a maior parte do meu tempo. Trabalhei na indústria de defesa, aeronáutica, espacial, indústria automobilística também. Então, o que eu percebi é a importância de se fazer uma boa engenharia de requisitos antes de começar algum projeto. Eu tenho exemplos onde eu fui chamado para resolver um problema que estava ocasionando uma perda de equipamentos em campo e não foi barato para a empresa custear esse reprojeto que eu fiz. O outro exemplo mais drástico ainda em termos de
custo do não se fazer direito uma engenharia de sistemas de requisitos da área de aeronáutica, onde o cliente especificou errado os seus requisitos e pagou muito, e muito caro, centenas de milhões de dólares. Ok? O lado da indústria automobilística versus aeronáutica ou espacial tem uma consideração interessante, que simplesmente o veículo está no solo, então você tem tolerância a resolver a situação, ao passo que o avião e o satélite voam, né? O avião ainda você pode tomar alguma medida, mas o satélite você perde se você falha, ok? É sobre isso, então, Marcelo. Muito bom. Eu agradeço enormemente seu testemunho, como se fosse o Frederic Brooks aqui do nosso São José dos Campos, confirmando que engenharia de requisitos para o problema e engenharia de sistemas com a solução se tornaram extremamente importantes para definir o que as especialidades vão fazer. Bom, queridos, eu vou ter que encerrar aqui, porque a minha querida esposa vai começar uma sessão agora às 11h30, então eu vou ter que encerrar aqui. Agradeço enormemente aí a atenção de vocês, a oportunidade que o convite do Willer, e espero que essa mensagem fique, que vocês até me ajudem a gente levar essa mensagem para outros lugares, seja para o FABC, seja para o nosso próprio ITA. Quem sabe a gente consegue colocar um embrião desse assunto, métodos da engenharia, seja no nosso querido ITA, seja na nossa querida UFABC, seja em outras instituições, da nossa querida Univap, por aí vai. Então, Willer, obrigado a todos da audiência, obrigado, saúde a todos, palavras finais. Obrigado, professor Marcelo, muito obrigado mesmo aí pelo tempo que você disponibilizou para a gente aqui, para essa aula, foi muito boa. Agradeço a todos aí que estiveram presentes aí, prestigiando essa palestra. A gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube do grupo, eu coloquei aqui no chat, tem o nosso site, a gente também vai colocar lá no nosso blog, lá, deixar disponibilizado, então depois quem quiser assistir. Então, muito obrigado a todos, bom final de semana aí, e um grande abraço. Ok, peço que me enviem pelo WhatsApp, também pelo computador, o link para disponibilizar para as pessoas que quiserem. Obrigado, saúde a todos, cuidados com a Covid e saúde. Saúde. Até outra.